sexto painel deste congresso, cujo tema é O que a sociedade tem a dizer sobre as propostas do Parlamento. Temos a honra de convidar para presidir esse painel o jurista Leucio Lemos, muito conhecido de nós servidores da Justiça Eleitoral, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Pernambuco. Professora doutora Mônica Herman, professora da USP e que tem um grande fã-clube aqui nesse congresso. Convidamos também a desembargadora Camille Castro, desembargadora eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Convidamos também o Dr. Eric Pereira, presidente da Comissão Nacional de Direito Eleitoral. Boa tarde a todos, bem-vindos a esta nova fase e jornada do nosso Congresso Pernambucano de Direito Eleitoral, o primeiro do que se espera sejam muitos e replicados também pelo Brasil, e nós já temos aqui a promessa do nosso presidente nacional, Dr. Eric Pereira, de que essa replicação é conveniente e necessária. E hoje nós nos deteremos sobre um painel que tratará de reforma política, enfocando o que a sociedade tem a dizer sobre as propostas do Parlamento. Se ontem nós nos debruçamos sobre aspectos que atentavam mais à legislação propriamente dita, ao direito eleitoral, hoje nós vamos dar uma ampliação a esse tema e discutir as questões que estão afligindo a cidadania e os destinos dessa democracia, porque já existem alguns até que questionam que democracia é essa, ou se será esta democracia o regime ou o modelo a ser seguido. Eu prefiro me filiar aos que mantêm a esperança e espero também, dentro desse contexto, que os nossos painelistas hoje nos tragam questões que sugiram alternativas e que discutam as propostas que estão na ordem do dia em curso sobre a tão falada e necessária reforma política, para que a gente possa, enfim, sair desse, quem sabe, presidencialismo de ocasião, que só tem ensejado esses encontros e essas negociações espúrias que têm tisnado, né, de certa forma, a democracia, mas não o conceito dela. E, dando já início a essa nossa proposta, nós ouviremos inicialmente a desembargadora Camille Castro, que é desembargadora do TRE do Ceará, representando a advocacia, nos brindará com a sua visão a respeito desse tema. Professora.
Boa tarde a todas, a todos. É porque eu digo muito que eu cheguei numa idade que quando eu encontro uma cadeira eu fico sentada. Então, se der para falar daqui, eu até gesticulo menos, porque eu costumo gesticular muito falando, então fica mais audível. Então, boa tarde a todas, a todos. Gostaria de agradecer especialmente ao Dr. Delmiro pelo convite. Estou aqui muito mais para aprender de todos esses que por aqui passaram e ainda vão a passar, do qual eu sou fã número 1 de todos eles, né? Então, por isso, inclusive, me coube o papel de abrir aqui e dar uma linha geral sobre o tema que será muito mais bem abordado pelos especialistas da área que irão me suceder. Então, professor Valber Agra, Carlos Neves e Delmiro, com muito carinho, agradeço novamente o convite. E quando me pediram para falar sobre reforma, perguntaram, Camila, você pode falar sobre reforma? Eu disse, que reforma? E fiquei a pensar, né, o que eu faria do convite. E logo ao ver o tema, caiu bem aquela minha indagação e eu fiquei mais feliz quando eu vi o tema, o que a sociedade espera, né, na temática da reforma. E ali fiquei a pensar, pela visão do eleitor, né, não vejo na temática, e aqui é uma opinião particular, na temática de reforma, onde estaria inserido o eleitor como papel principal, como protagonista de toda a história, o qual deve ele ser o fim, o meio e, acima de tudo, o começo do processo eleitoral. Porque os tribunais regionais, a justiça eleitoral, é o tribunal da democracia. A eleição é uma festa cívica. O ser humano é um ser político por natureza. Então, as alterações que têm ocorrido, por menores que sejam, mais complexos que sejam, têm deixado o eleitor de fora, têm excluído a sua participação como ator principal. Por que eu digo isso? O que é o financiamento de campanha, o tema de doação, mudança de 4 anos para 5 anos dos mandatos, a reeleição atinge o eleitor? Atinge sim o eleitor. Ele vai deixar de ir de 4 em 4 anos para ir de 5 em 5 anos. Ele vai mudar a forma de votar, será distrital, distritão? Atinge. Mas creio que atinja de uma forma indireta. A minha preocupação seria ele ser atingido diretamente como partícipe dessa história. Né? Alterações que excluem cada vez mais o eleitor de ter a propaganda partidária, a propaganda eleitoral próxima a ele, que ele possa se envolver desde a convenção, desde ali antes da campanha eleitoral, podemos chamar de pré-campanha, a sua participação mais ativa. Ele tem sido, talvez, numa política estatal protecionista, excluído diante de tantas proibições. Diminui-se o tempo de registro, o tempo de propaganda, e o eleitor fica cada vez excluído da propaganda, seja ela negativa, seja ela positiva, onde ele deve saber, sim, o que há de bom com aqueles candidatos, o que há de ruim, o que é que ele deve saber. Né? Vimos um aumento significativo na legislação, uma abertura maior, aqueles atos que não são, sim, aqui devo reconhecer que no tocante à propaganda antecipada, várias inclusões foram feitas e assim permitir com que o eleitor soubesse, sim, quem é pré-candidato, qual a sua plataforma. Mas isso, até aí, quando ocorreu essa maior liberdade, essa maior participação do eleitor, quando chega na área judicial, não é isso que ocorre. Por exemplo, tem a convenção partidária do partido X, onde um pré-candidato ali anuncia no seu Facebook ou no seu blog, no seu dia a dia, a data daquela convenção. Chega o dia da convenção, tem lá, digamos, 50 pessoas. Atrás do painel, aqui nesse painel, tem lá o logotipo do partido. Chega uma ação judicial contra esse fato. E lá começa, em tese, pelo que eu falei, não seria propaganda antecipada. Mas aí começa a análise das coisas visando excluir novamente o eleitor. Esse partido só tem 15 filiados. No dia tinha 50 pessoas. Tinha uma mesa, tinha um microfone, tinha um painel escrito Partido X. É propaganda antecipada, é uma multa que acontece. Então, aonde a legislação ainda avançou, ainda cresceu, ficou o eleitor ali excluído de ser o protagonista de toda
essa história. Né? Um outro aspecto que eu vejo também da reforma, ou alterações, ainda que menores, na legislação eleitoral, é que não existe muita lógica matemática nas coisas. Matemática simples. No tocante à matéria da participação feminina da mulher, 30% do registro de candidatura deve estar voltado para um do sexo. Em geral, é a mulher. O 30%, que é o mínimo, passa a ser o máximo. Mas vamos lá, é 30%, 10% da propaganda partidária, 5% do fundo eleitoral. Ou seja, você tem aí números de 30% para registro, 10% da propaganda apenas e 5% do recurso financeiro. A matemática não fecha. Não fecha também quando você reduz o tempo do registro de candidatura, ficam as convenções final de julho, começo de agosto, o registro em agosto, mas aí esqueceu-se, ou não, o prazo de inelegibilidade. Aliás, os prazos de desincompatibilização. Né? Quem ainda não se recorda ou não conviveu especificamente com a matéria, mas lá quando começaram as desincompatibilizações, ocorreram alguns dilemas, alguns questionamentos, inclusive algumas proibições de alguns órgãos, de não querer afastar aquele servidor lá em abril, porque ele não sabia se aquele mesmo servidor, aquela mesma pessoa, independente do cargo, dentro dos prazos de 6 meses e 3 meses, seria escolhido no final de julho para participar da convenção, se ele seria registrado lá em agosto. Então, até aí, nesse ponto, a matemática também não fechou. Então, eu vejo que alguns aspectos, e aqui é onde eu volto para o tema, como é que é estar a sociedade, especialmente o eleitor, frente a todas essas matérias. Aí depois vem aquela notícia, o eleitor não se interessa por política, a sociedade não se interessa, a criminalização da política, o eleitor não quer mais votar, o voto não pode ser obrigatório, o eleitor não vai entender que o sistema distritão, o sistema misto, não vai conseguir votar. Então, se existem essas indagações, creio que o erro possa partir, pelo menos inicialmente, da exclusão do principal autor e do protagonista de todo o processo eleitoral, que é o eleitor. Então, são essas pequenas, simples indagações que podem aí ser melhor trabalhadas pela mesa, dentro dessa temática de reforma, onde inicialmente eu me questionei, né, que reforma? Porque o eleitor deve estar acima e no fim desse processo. Então, muito obrigada, agradeço à mesa pela paciência, a vocês por estarem aqui, e uma boa tarde, um bom proveito desse congresso. Obrigado à doutora Camille pelas palavras e, em especial, pelo relevo que deu à situação e à posição do eleitor dentro deste processo de reforma política. E, dando prosseguimento ao nosso painel de hoje à tarde, nós ouviremos agora o doutor Eric Pereira, que é o presidente da Comissão Nacional de Direito Eleitoral, que também falará a respeito do tema. Boa tarde. Boa tarde a todos. Está funcionando. Bem, boa tarde a todos. É uma satisfação enorme voltar aqui a Pernambuco. A última vez estivemos em Caruaru, todos juntos, né? E agradecer ao professor Joelson, agradecer ao professor Agra, ao professor Carlos, essa oportunidade que ele nos dá de estarmos, né, juntos e rever amigos. Mas agradecer, sobretudo, ao meu companheiro de comissão, Delmiro, pela oportunidade, né, pelas nossas discussões de ontem, nosso debate, né, no sentido de trazer e que isso realmente seja uma ideia, e isso regionalize. É importante essa discussão, porque o tema ele exige esse debate. E aí eu não posso deixar de fazer um registro de que logo quando eu estava na faculdade, no final dos anos 80, início dos anos 90, eu acompanhava Vital do Rego, advogado, fazendo sustentação oral, entregar memorial ao ministro Célio Silva. Logo depois eu me formo, e aí eu começo a entregar memoriais ao ministro Fernando Neves. E aí hoje eu tenho a grande honra, a oportunidade de também ter entregue memoriais e participado como advogado ao grande homenageado desse evento, né, que é o nosso querido amigo Henrique Neves.
exemplo paradigmático de pessoa, forma de tratar o advogado, tinha uma caixa de bombom no gabinete dele. Imagina aí, se todo juiz deixasse lá em café, chocolate, chegava no gabinete dele com todas essas honras. Então é uma satisfação imensa participar de um evento do qual eu consegui ver gerações, e essa homenagem que é muito menos para ele, muito mais, acho, que para esse nome, para essa cultura jurídica. É um exemplo para nós, né, de conhecimento. E aí, cumprimentando toda a nossa mesa, né, com as duas, veja a paridade de gênero aqui bem equilibrada, não é? A desembargadora, a professora, o nosso presidente. E se nós passarmos para essa ideia de que a importância é do eleitor, e aí a desembargadora foi feliz, eu quero ver se eu dou um complemento a essa ideia de que a importância é do eleitor, é que o tema reforma política, ele vem sendo usado, esse termo, desde o governo João Goulart, né? No governo João Goulart, quando havia crise, se falava que a reforma política seria o salvador desse momento de crise. E a cada biênio, a cada 2 em 2 anos, nós escutamos essa palavra reforma política, que ela nunca é estruturante. Ela é geralmente uma mini-reforma, né? Uma mini-lei eleitoral, e sempre eles diminuem essa ideia normativa do que é esse sentido, efetivamente, de norma jurídica e a importância nessa condução de sociedade. E o tema com relação a essa importância de sociedade, já que é esse diálogo, o que é que nós ouvimos, o que é que nós pensamos sobre sociedade, se nós olharmos a característica da sociedade brasileira, nós passamos de comunidade para Estado. Nós não tivemos uma evolução e passamos por sociedade antes de ser Estado. Canetti, né, quando fala massa e poder, Elias Canetti, ele faz essa evolução do que é massa, do que é comunidade, depois do que é sociedade, até existir Estado. E Estado sempre vai existir quando se falar em ordenamento jurídico. Quando vocês escutarem a palavra ordenamento jurídico é porque é Estado. Porque o primeiro a falar sobre Estado, não no sentido de ordenamento jurídico, foi Maquiavel, na grande obra dele, quando ele fala das virtudes, né, que ele traz. Então o Brasil éramos índios, flecha, né? A moda agora é bambu, né? Muito bambu aí. E vem a corte portuguesa, viramos Estado. Nós não passamos pelo amadurecimento do que seria sociedade. Nós não fizemos as 4 evoluções que a sociologia estuda e explica. Então hoje nós temos um Estado, e esse Estado ele vem com 1824, vem essa Constituição, 1891, e nós vamos passando. E aí nós temos uma Constituição democrática, descemos para uma Constituição de restrição, subimos para uma Constituição democrática, e aí vai até chegarmos a 7 ou 8, né, dependendo daqueles doutrinadores que entendem que a de 69 é uma Constituição, a emenda de 69 seria uma Constituição. Então nós temos, dentro dessa evolução, o que seria essa sociedade? Essa é a grande dúvida que se tem, como essa sociedade ela se comporta. Se nós fizermos uma análise do que é um pensamento, seja de Habermas, seja de Haberle, dentro dessa teoria que há uma necessidade de diálogo entre Estado e sociedade, se nós imaginarmos que não existe a soberania em termos de hierarquia entre Estado e sociedade, que essa soberania ela é meramente estatal, administrativa, porque é o Estado que organiza, mas não existe uma imposição hierárquica do Estado ser maior do que a sociedade, a gente precisa ter os agentes de diálogo. E é nesses diálogos, que seja Haberle mais aberto ou Habermas mais fechado nesse pensamento, é que a gente tem que ter esses interlocutores. E os interlocutores são quem? As entidades civis organizadas. As OABs, ABI, CNBB. E se essas entidades não fizerem esse diálogo, nós não vamos ter como ter uma sociedade aberta e participativa para chegar na evolução da democracia representativa para a democracia participativa, que é o que se vive. Mas como imaginar uma sociedade do qual há uma grande discussão entre a agressividade que se vê pelo momento que se vive? Basta você ir nas redes sociais e você ver como o opinamento que surge não é construtivo, mas sim agressivo,
São opiniões em que a agressão torna-se como fator, digamos, de revelar a liberdade de manifestação de pensamento, ao invés de produção de ideias. E você tem a grande confusão do conceito de sanção diante de tantos anos de impunidade que nós vivemos. O que o Brasil passou e de uma hora para outra, antes era o bicho-papão, a Cuca e tal, hoje é a Lava Jato. Se falar de Lava Jato, você generaliza, já faz a agressão e já diz que isso é a solução, quando na verdade nós precisamos entender qual o conceito de sanção que essa sociedade quer. É o conceito de Kant, que inicia com a questão da qualidade, uma infração, essa infração é uma ética deôntica que ele levanta, é suficiente? Ou você vai discutir o utilitarismo, o maior bem possível numa sanção qualitativa? Nós não entendemos. O que nós entendemos é o seguinte: prende. O professor Lênin Streck, a gente estava em São Paulo, e num debate ele disse que ia escrever um artigo e terminou escrevendo. E eu sugiro até para os estudantes analisarem os 21 fatores que mostram que algo está errado nesse sistema. E ele fala dessa parte da punibilidade, né? Fala na criminalização do advogado, ele vem citando do procurador que ganha dinheiro em palestra com aquilo que ele está investigando, e aí ele vai construindo todo o pensamento dele. Mas na parte de sanção, qual é o conceito de sanção que essa sociedade entende, que essa sociedade quer? É dizer que uma prisão preventiva pode ser antecipada, independentemente de tempo, de hora, de momento, não precisa de sentença. Eu já posso iniciar uma exação muito mais forte do que a própria sentença de mérito, se vier a ser condenado. É necessário eu ter o Instituto da Delação, do qual nós deturpamos absolutamente da forma como os Estados Unidos aplicam. Primeiro nós prendemos, para depois ir para a presença de um juiz e perguntar: você está fazendo de livre e espontânea vontade? E essa delação ser instrumento, né, de assinatura, de acordo, e aí você começa a revelar e começa a se ter um Estado delacional, que é preciso investigar, é fundamental, que é preciso combater a corrupção, lógico e evidente, mas nós precisamos saber em quais limites e quais raias de legalidade nós precisamos trabalhar, porque nesta raia, ela pode ser legal ou ilegal num único movimento. E essa participação que a sociedade precisa dar, essa ideia de democracia participativa, essa ideia que a professora Maria Garcia defende, é uma ideia que nós precisamos ter a partir desse núcleo, desses interlocutores entre sociedade e Estado, o grande debate. Porque nós vamos discutir o que Lampedusa fez, diz: mude tudo para que tudo fique do mesmo jeito. É o que as reformas estão fazendo. Qual é o grande ponto maior dessa reforma? Qual é a grande discussão? É se o fundo partidário vai aumentar para 3 bilhões e alguma coisa. Esse é o grande ponto. Esse é o grande tema dessa reforma. Qual é o financiamento que se vai buscar e vai se viabilizar em 2018? Bom, se nós conseguirmos que isso seja feito, que nós vamos chegar a mais de 3 bilhões, vamos fazer o seguinte: para que isso seja viável, é importante, então, nós temos o distrital. Distritão, distrital, o misto. O que é isso? Pergunta lá um eleitor aqui. Vamos lá em Caruaru, pergunta lá na zona rural. O cidadão vai votar. E o distritão, o que é que o senhor acha? Ele não faz nem ideia do que seja distritão. O eleitor brasileiro, ele tem entre um binômio, que nós surgimos de uma realidade própria, que é a ambição de quem está no poder em se manter, ou a ambição de quem quer alcançar o poder, e a necessidade humana. Você tem uma necessidade própria por ausência de Estado, seja na cesta básica, seja na saúde, em tudo. Então, quando você une esses dois binômios, você começa a incidir o que a Justiça Eleitoral tanto vem vindicando e vem trabalhando, sindicando, inclusive, que é os abusos do poder econômico, do poder administrativo e agora dos meios de imprensa, né? O meio de imprensa como um fator preponderante no país. Para onde pender, ele leva. Tanto ele constrói como ele destrói. Depende para qual poder ele vai escolher. Se ele vai para o judiciário, se ele vai para o executivo. E lembre-se que nós fizemos uma passagem de evolução histórica. Anões, orçamento. O legislativo, na berlinda,
da imprensa. Depois, quem? O judiciário. Vamos lá, a criação do CNJ, uma grande força do ministro Jobim conseguir dar essa, digamos, essa mínima harmonia para se ter um CNJ diferente do mundo inteiro? Diferente, lógico, é o Brasil, tinha que ter as peculiaridades, isso é diferente do da França. Nós tínhamos um CNJ diferente. O CNJ é que você tem um ministro e um juiz de primeiro grau, um representante da Câmara e um advogado com a mesma paridade de voto. Você imagine aí a complexidade de quem achar que aquilo é um tribunal. Não, aquilo tem uma peculiaridade e essas peculiaridades não são peculiaridades iguais a de qualquer tribunal nessa ordem, né, do artigo 103 da Constituição, que é o poder judiciário. Então, se a gente precisa passar dessa ideia de que não podemos mudar tudo para que tudo permaneça, que era o que Lampedusa tanto pregou, vem a OAB Federal, fez 3 fóruns, da gestão do presidente Marcos para a gestão do presidente Lamáquia. Nós tivemos 3 fóruns eleitorais, tivemos sobre reforma política, tivemos um dia inteiro sobre reforma política com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, nosso colega até Delmiro participou representando a comissão, tivemos um relatório muito bem feito pelo professor Carlos Neves, ele trabalhou na comissão, e aí esse debate está aprofundado, mas só que não é dentro dessa conjuntura que a sociedade pensa, é dentro da conjuntura do que é mais harmonioso, mais facilitador para quem quer se manter no poder. E aí, para iniciar para a pergunta que a nossa desembargadora fez, seria uma reforma política ou seria uma reforma dos políticos? Aí nós temos que pensar, porque aí passa pelo cidadão, e ela tem toda razão em dizer que qualquer reforma, o juiz federal Asli, quando escreveu aquele artigo, ele fala, como eu vou falar de reforma se eu não tenho como prestigiar o eleitor, não é? O principal partícipe, operador de tudo isso. Então, nós queremos uma reforma política ou nós queremos uma reforma dos políticos? Porque se iniciar a reforma dos políticos a partir desse nosso pensamento e dessa discussão que nós temos que ter, do que é melhor para a nossa comunidade, o que é melhor para o nosso município, para o nosso estado, para esse sentido que nós temos de construir uma reforma política, aí nós vamos efetivamente avançar. Senão nós vamos entrar para mais uma mini-reforma, a pretexto de solucionar uma ideia de crise política, dando-se a esse termo, como eu disse desde João Goulart, a solução para tudo. Então não adianta estar discutindo financiamento, distritão, se nós não temos como esses agentes que hoje estão criticados, pela grande maioria do povo brasileiro, que ao invés de positivar essa política, nós temos uma ideia de criticar, né, de negativar a política. E aí nós vamos estar fadados, no instante em que a gente foge dessa responsabilidade de participação, de efetivação na política, de opinamento, você está fadado a ser governado por péssimos agentes políticos. Então a ideia que eu queria dar e queria passar hoje, dentro desse limite temporal de 15 minutos, eu queria dar a ideia de que nós precisamos amadurecer, entender o que é que nós queremos, o que é que nós identificamos, qual é a diretriz programática de determinados partidos que nós temos maior, digamos assim, afinidade, porque hoje você tem 2 categorias, né? Em São Paulo eu estava falando sobre isso, e eu achava que estava dizendo uma grande coisa, aquele silêncio na plateia, os coxinha e os mortadela. Você veja o seguinte, os mortadela falavam que tudo não existia corrupção nesse país. Independente, quem está na academia, independente de ser verde, vermelho, azul, não interessa para nós. Isso é só um opinamento de constatação acadêmica. E então não existia. Aí muda aqui e vem os coxinhas. Aqui já deixou de existir corrupção, não existe a perseguição. Afinal, qual é o conceito, independente de cor, de comida, de coxinha, de mortadela, há ou não há? Houve ou não infração? O judiciário está ou não sendo efetivamente algo a solucionar? É isso que tem que ter, e a consciência de que é possível você ter um debate. Mas enquanto você ficar nessa ideologia de cores, como nós vivemos, em que você tenta torcer pela desgraça do outro, quando na verdade você está torcendo pela desgraça de todos nós temos reflexos diretos, seja no salário mínimo, seja na cesta básica, seja no salário, seja em tudo.
A onda agora é partir para a magistratura, para a Loman, e estão falando que é muito privilégio. Não tem mais em que bater, vão agora passar para essa ideia de que magistrado ganha muito, etc. E tal. Então, acho que a gente tem que ter uma conscientização, e essa conscientização passa pela escolha de qual político eu vou querer. Porque nós não vamos ter tempo, em 60 dias, para dar um diálogo entre sociedade e Estado de qual a reforma é ideal para nós. Mas eles terão tempo suficiente, os políticos, para escolher qual a que vai garantir essa manutenção de poder dentro desse binômio que eu falei para vocês, entre a ambição de alcançar ou de se manter e a necessidade humana de ter que receber, muitas vezes, um sacolão, ser tudo para aquela comunidade que muitas vezes não tem sequer rua, luz, não tem nada. Então, esse âmbito, eu acho, hoje, para nós, é termos uma reflexão do que é o importante e qual é a diretriz programática que nós temos a debater e tentar, num futuro mais próximo, ser mais participativo de forma construtiva e não simplesmente de forma destrutiva, como hoje é o pensamento, sobretudo em redes sociais, que as pessoas se acham corajosas, né? Quando estão fechadas em 4 paredes, que começa no Zap, no Whats, no Snap, ou no Twitter, ou sobretudo no Face. Aí você vê o estrago com que se faz e com que se tem dentro de um opinamento muitas vezes ofensivo na injúria, na calúnia e na difamação. Então a minha palavra de hoje era só para dar essa ideia de uma construção crítica de uma democracia participativa. Muito obrigado. Bom, e para concluir esse nosso painel, nós ouviremos agora a professora Mônica Herman Cadiano, da Universidade de São Paulo, que já me observou aqui no início de que esta mesa manteve, tanto quanto a doutora Camille anotou, a paridade. Nas cotas aqui estamos rigorosamente iguais e para que a matemática também continue nessa indeterminação de que tratou a doutora Camille, a professora Mônica disporá de 15 minutos inicialmente, mas pode estender-se pelo tempo que entender necessário. Obrigada. Deixa eu assumir lá o... Tá bom? Boa tarde a todos. Tá ligado? Pronto. Boa tarde a todos. Eu vou me acostumar com esse microfone. Na realidade, eu costumo, é uma deformação até profissional, é próprio dos professores. O professor anda, então, tem um contato mais próximo com o público, com o alunado, e eu estou acostumada realmente a andar, mas dessa vez eu vou ficar aqui. E gostaria de, num primeiro momento, agradecer pela possibilidade de estar aqui com vocês e discutir um problema tão sensível e delicado quanto a questão da reforma política. Nós, aqui no Brasil, nós estamos vivendo a época das reformas, ou, pelo menos, estamos sendo intimidados. Vem reforma por aqui. E, na realidade, a reforma política, a ideia de reforma política, é uma dessas intimidações. E por isso que, a meu ver, pelo menos, nós estamos diante de um assunto extremamente sensível, delicado, frágil, e que a sociedade, nós o demos, o da democracia, nós o povo. Na realidade, eu me pergunto muito aonde está o povo. Mas nós, o povo, deveríamos ser consultados sobre, em primeiro lugar, queremos a reforma? E que reforma nós queremos?
E eu, de qualquer forma, estaria assim, recapitulando e frisando por mais uma vez a advertência da doutora Camille, a desembargadora Camille, que disse: cadê o povo? Cadê o eleitor? E o eleitor sabe disso. Mas, de qualquer forma, a minha presença aqui, eu quero agradecer realmente o convite aos organizadores deste evento, de uma forma muito especial ao Dr. Walter Agra, estava aqui. Eu queria agradecer ao Dr. Joelson Dias e queria agradecer de alguma forma muito especial ao Dr. Delmiro Campos, a presença, o apoio, a organização, o convite e essa possibilidade de estarmos todos aqui, cada um especializado numa das facetas do direito eleitoral, para discutir as sensíveis questões do direito eleitoral, ou seja, e no caso agora de uma forma particular, as propostas de reforma política. Mas, agradecendo isso e parabenizando pela realização deste evento, dessa reunião, deste encontro em que se discutem esses temas tão polêmicos, complexos, debatidos, a gente abre o jornal, só vê esses temas de direito constitucional como manchete, aliás, manchetes das mais sangrentas também, mas, enfim, realmente demanda a nossa preocupação, a nossa atenção, debruçar muito especial sobre essas questões. Eu, antes de começar a falar sobre a reforma política, e se reforma política, ou se de reforma política podemos falar e discutir, eu gostaria também de agradecer a apresentação e cumprimentar o presidente da mesa, o jurista Dr. Leucio Lemos, é isso? Gostaria de cumprimentar também o Dr. Eric. Muito obrigada pela presença, por estar me fazendo companhia nessa mesa e por aceitar debater essa questão tão espinhosa quanto a reforma política. E, por último, a desembargadora Camille Castro, do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que também fez essa advertência, e eu estou procurando nessas propostas e nestas formulações de renovação do direito eleitoral, eu estou procurando aquela que vai atender às necessidades e às demandas do povo, do eleitor. Aonde está o eleitor? Bom, eu também queria agradecer aqui a presença do Renato. Eu participei e foi meu aluno em várias disciplinas. Daí também esta reverência, então vocês não fiquem muito impressionados com isso, porque o aluno tem sempre reverência em relação ao professor. Ao meu colega de faculdade, de departamento, inclusive, o Dr. Rubens Bessac, e também queria agradecer a presença aqui, eu me sinto extremamente honrada, o desembargador Mário De Vienne, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, da minha cidade. Bom, mas eu queria dizer mais até, falando do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, eu queria dizer até mais. Reforma política é um dos assuntos ao qual eu venho me dedicando na qualidade, na academia. Então, para ficar claro, é que é no território da academia, mas eu venho me dedicando ao longo de 1 ano e meio. Então, vejam vocês que durante 2015, 2016, 2015, segundo semestre, 2016, nós formamos uma equipe de trabalho, um grupo de pesquisa, que se dedicou à análise das questões propostas em termos de reforma política. E muitos trabalharam, e esse livro foi produzido com a colaboração de muitos
alunos de pós-graduação, hoje já doutores, juízes, promotores, eleitoralistas. O doutor Renato é um dos autores e ele tratou exatamente do financiamento político, do financiamento da democracia, eventualmente, se assim poderíamos dizer. Mas, em todo caso, a proposta foi, e mais ainda, tivemos uma colaboração, por isso que duplamente, por mais uma vez, extremamente agradecida, porque nós tivemos, a academia teve, no caso, a colaboração muito estreita de juízes e pesquisadores do Tribunal Regional Eleitoral. Muito obrigada, senhor presidente, porque, na realidade, este livro só se fez possível com a ajuda e com a abertura da jurisprudência, das decisões, enfim, extremamente recentes, extremamente atualizadas, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Bom, a pretensão deste livro. A pretensão deste livro é, na realidade, um apanhado das diferentes propostas de reforma política ao longo dos tempos. Ao longo dos tempos, o que isso significa? É a partir da Constituição de 88. A partir da Constituição de 88, as propostas em bloco, as propostas que vieram à tona de reforma política, analisando cada uma das propostas, mas examinando sob a ótica acadêmica, no sentido de assinalar, no sentido de registrar as vantagens e desvantagens de cada uma das propostas. Cada uma das propostas tem vantagens e desvantagens. E, com isso, nós começamos o nosso trabalho em 2015. O livro foi editado em dezembro de 2016, ou seja, agora, no primeiro semestre de 2017, nós estamos trabalhando com este livro. E eu trouxe 4 para sortear aqui, para que vocês possam conhecer também o que nós produzimos em São Paulo. Nós produzimos, e eu estou dizendo que é um mix de pós-graduação USP, pós-graduação Universidade Presbiteriana Mackenzie, da qual eu também sou professora de pós-graduação, e também, no caso, a colaboração muito de perto de pesquisadores do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Veja, falar em reforma política, eu vou começar com o título. Reforma política, um mito inacabado. Porque, na realidade, eu pessoalmente, eu coloco como integrando a mitologia política tudo que diz respeito às propostas de reformas eleitorais. Em primeiro lugar, falar em reforma política aqui no Brasil é uma questão, na realidade, é um tema recorrente, é um tema que sobe à superfície cada vez que um processo eleitoral está terminado. Terminamos o processo eleitoral, finalizamos um processo eleitoral, começamos a falar em reforma política. E a reforma política é discutida, debatida, sai nos jornais, é motivo de matérias jornalísticas, artigos, enfim, até começar um outro período eleitoral. Começa um outro período eleitoral, simplesmente se finaliza o debate, a discussão em torno da reforma política e se começa a discutir e debater o que efetivamente interessa, o processo eleitoral. Bom, mas isso também não é uma peculiaridade nossa. Não é uma exclusividade doméstica brasileira.
na realidade, em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as épocas, encerrando-se um pleito eleitoral, começa-se a pensar uma reforma política. Reforma político-eleitoral. E essa discussão toda termina exatamente no momento em que se inicia uma nova fase de processo eleitoral. Assim foi, por exemplo, na Inglaterra, ou alguém vai dizer que na Inglaterra e United Kingdom nós não temos democracia e com propostas de reforma eleitoral. Nós tivemos uma, na época... Por quê? Porque ninguém está contente com o que tem. Todo mundo tem e demonstra esse desejo de renovar, de apresentar algo novo. E não é no sentido pejorativo que eu estou me referindo a esta ânsia de produzir algo novo. Até mesmo numa visão de aprimorar qualitativamente a democracia. Vamos aprimorar qualitativamente a democracia. Como? Vamos partir para uma reforma política. Bom, vejam vocês, na Inglaterra, United Kingdom, um dos mais expoentes, conhecidos chanceleres, Tony Blair, Partido Trabalhista. Até hoje a figura do Tony Blair está presente. Tony Blair nomeou uma famosa comissão, Jenkins Commission. Vocês podem até procurar no Google, Jenkins Commission. Vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar, e a Jenkins Commission foi nomeada por Tony Blair exatamente com a perspectiva de mudar o sistema eleitoral britânico. E o sistema eleitoral britânico é um dos mais tradicionais. O britânico e o norte-americano é exatamente um dos mais tradicionais, majoritário puro, puríssimo, puro sangue. E o majoritário puro sangue, o que faz? Despreza, passa com um trator por cima das minorias. Com o majoritário puro, o pluripartidarismo não resiste. Não resiste. E, portanto, o que a Jenkins Commission propôs? Uma reorientação do sistema eleitoral no sentido de introduzir determinados fatores, determinados elementos extraídos dos sistemas proporcionais, no sentido de atenuar, só e tão somente, no sentido de atenuar o resultado do sistema majoritário puro. O que aconteceu com os resultados e as propostas, as formulações inovadoras da Jenkins Commission? Nada. Continua engavetado. Absolutamente nada. Na Espanha também, vocês sabem que nós estamos querendo trazer aqui uma das últimas e mais fascinantes, aos olhos de alguns, é a proposta da lista fechada. Ora, a Espanha é a dona da lista fechada. A Alemanha também. Na Alemanha nós temos lista fechada mandamental. Mas a Espanha também convive com a lista fechada. E vejam vocês que a Espanha quer mudar. Ela quer mudar, ela quer partir para um voto viável dentro de múltiplas escolhas. Lista aberta e exatamente viabilizando e dando a possibilidade para o eleitor apontar o seu candidato. Bom, a Espanha conseguiu? Não. Na Espanha nós continuamos com a lista fechada. Na Espanha não se conseguiu absolutamente nada em termos de uma reformulação política.
Nos Estados Unidos da América também, a cada novo pleito que se fechando, se abre a discussão, vamos remodelar o nosso sistema eleitoral, para dar margem a que elementos do sistema proporcional possam vir a reduzir os efeitos do sistema majoritário. E quais são esses efeitos do sistema majoritário que são encarados com tanta reserva? Exatamente o fato do sistema majoritário não conviver em absoluto com os nanicos, com partidos pequenos, com minorias. Passa como um trator por cima das minorias. Bom, vejam vocês que essa perspectiva de remodelação do sistema eleitoral, do sistema político, essa perspectiva de reforma política não é exatamente uma exclusividade brasileira doméstica. Ela está presente em todas as realidades. Ela está presente em todas as realidades, em todos os ordenamentos, em outros panoramas. No entanto, apenas e tão somente nos panoramas democráticos é que vai nos interessar. Porque nos panoramas democráticos, pelo menos, a fundamentação das propostas de reforma política é no sentido de dar qualidade à democracia praticada. Fixar a legitimidade do poder. Nos sistemas autoritários e totalitários, também eu, analista, vou me deparar, eventualmente. Eu não sei se eu tenho algum tempo, já tenho mais uns 15 minutos. Muito? Eu não sei se nos sistemas, panoramas autoritários e totalitários, nós também vamos nos deparar com reformas políticas. No entanto, a reforma política em ambientes autoritários e totalitários é no sentido de assegurar e manter o poder nas mãos dos detentores do poder político, daqueles que já detêm o poder político. Enquanto que, nos panoramas da democracia, falar em reforma política é falar, eventualmente, numa melhoria da qualidade democrática, é fator de melhoria da qualidade democrática, um grau a mais na qualidade democrática. Nos sistemas totalitários e autoritários, na realidade, falar em reforma política é falar exatamente em como manter o poder nas mãos. Em como manter o poder nas mãos. Falando nisto, ou seja, dessa peculiaridade da reforma política em ambientes democráticos, eu, eventualmente, passaria a apontar no bloco das nossas propostas. O que acontece? Eu comecei, na realidade, a examinar propostas de reformas políticas muito antes da Constituição de 88. Antes da Constituição de 88, nós tínhamos como propostas de reforma política, por exemplo, o voto distrital misto, o financiamento público, já era praticamente do menu normal das propostas de reforma política. Se vocês forem procurar
também no Google, os PLs, projeto de lei, PEC, anteriores a 88, vocês vão encontrar um sem número de propostas de voto distrital. Já era uma paixão antes e continua uma paixão depois da Constituição de 88. Agora, a situação e o ambiente depois de 88. Em 93, nós tivemos uma primeira possibilidade revisional. Nós tivemos 6 emendas de revisão, revisionais. Nós tivemos um plebiscito. Nós tivemos o plebiscito que, na realidade, questionou se nós queríamos alterar a forma de governo. Ninguém quis. Eventualmente, o regime, também ninguém quis. Monarquia ou república, ninguém quis voltar para a monarquia. E, na realidade, entre o sistema presidencial e parlamentar foi aprovada a permanência do sistema presidencial, um sistema que já é de praxe e da tradição não só brasileira, como de toda a América Latina. Nas Américas, de forma geral, nos 3 continentes, vocês não vão encontrar um sistema parlamentar. Vocês vão encontrar só e tão somente o sistema presidencial. Ou seja, o sistema presidencial é da tradição das Américas, dos 3 continentes, nos 3 continentes. E isto eu até abriria um parênteses para fazer com que vocês vissem o que se passa na Europa. Porque na Europa, ao contrário, a Europa toda ela está montada de acordo com o sistema parlamentar. Exatamente o contrário. Enquanto que na Europa domina o sistema parlamentar, aqui nas Américas a tradição é sistema presidencial. Bom, tudo bem. Mas, a partir daí, nós tivemos, a partir de 93, a cada novo pleito eleitoral, fechando o pleito eleitoral, começava a caminhar e a tramitar um novo bloco de propostas de reforma política. E quais eram as reformas? A mesma coisa sempre. O bloco era habitado pelas mesmas propostas. Nós tínhamos a questão da fidelidade partidária, nós tínhamos a questão da reeleição, nós tínhamos a questão do número de vereadores, nós tínhamos a questão das coligações, nós tínhamos a questão do voto facultativo, voto obrigatório, enfim, voto distrital misto, enfim, as mesmas propostas sempre. O problema, e aí vai a primeira advertência. O problema é que uma reforma política, todo mundo sabe como começa. Ninguém sabe como vai terminar. 2, em geral, termina, na medida das possibilidades, com a medida que mais aproveita ao establishment, ao poder, para se manter no poder. Assim, vejam vocês o que aconteceu neste bloco de reformas políticas. Em 97, a única reforma aprovada, qual foi? A reeleição. O bloco era o mesmo. A reeleição foi pinçada e foi para frente. Daí para frente, nós pouco podemos falar em reformas políticas realizadas pelo parlamento, por via de lei ou por via de PEC. Mas podemos falar em reforma política realizadas por via do ativismo judicial.
Assim, por exemplo, a fidelidade partidária é uma reforma política resolvida por intermédio do Poder Judiciário. O Poder Judiciário simplesmente, em 2007, o TSE lançou uma resolução e, por essa resolução, acabou com um turismo interpartidário. Foi lei? Foi reforma política? Foi o parlamento? Não. Foi o Poder Judiciário, numa atitude ativista e no exercício do ativismo jurídico ou político. Mas vamos avançando. Em 2006, até eu falei vamos avançando, mas vamos retroagir a 2006, dezembro de 2006. E o que acontece em 2006? Em 2006, também, por uma atitude ativista, simplesmente o Supremo Tribunal Federal termina, encerra e faz o enterro da cláusula de barreira. Faz o enterro, declara a inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei Partidária 9.096. O artigo 13 tem a morte decretada e com o artigo 13, com a morte decretada, na realidade, nós estamos acabando por aceitar esta presença, o pluripartidarismo, essa presença dos nanicos, dos partidos medianos, com assentos e poltronas e posições no Congresso. Novamente, a cláusula de barreira, ou a cláusula de desempenho, ou a cláusula de exclusão, como a chamam os alemães, acaba sendo, na realidade, extirpada, eliminada, e eliminada por uma decisão judicial. Mas eis que essa proposta retorna na categoria de proposta de reforma política. Em termos de reforma política, até agora, eu vi a Lei 11.300, 2006, uma lei extremamente draconiana, uma lei extremamente limitativa, tudo é proibido, tudo é vedado, acaba com o showmício, acaba com os outdoors. Bom, os outdoors realmente não é problema, mas o showmício acaba com os comícios praticamente, acaba com tudo, acaba com o candidato, coloca o candidato escondido. Na realidade, a partir da 11.300 de 2006, é como se procura o candidato, procura-se o ali. Tudo não pode. Ora, como é que o candidato, que é uma festa da cidadania, como é que ele vai, efetivamente, exercer os seus direitos de procurar sensibilizar eleitores, ganhar adeptos, conquistar simpatias, conquistar votos? A candidatura escondida? Mas, a partir da 11.300, eu tive uma outra mini-reforma em 2009, que mal se aplicou, e que beneficiou mais os partidos políticos, deu parcelamento ad eternum das multas. Depois nós tivemos 2013, dezembro de 2013, uma legislação que não se aplicou, porque, eventualmente, e de fato, ela violava e lesava o artigo 16 da Constituição, ou seja, aquele princípio da anualidade. E depois nós tivemos uma mini-reforma em 2015, 29 de setembro de 2015, que é editada a Lei 13.165. Bom, eu estou procurando, eu acho que nesse elenco de mini-reformas, eu não estou vendo absolutamente nada que se possa efetivamente dizer, não, isso foi uma reforma
político-eleitoral, no sentido de aprimorar a qualidade democrática. Podemos falar em reforma, devemos falar em reforma, queremos a reforma, exatamente para aprimoramento da qualidade democrática. Vocês sabem, e eu sou obrigada até, olha, vocês até me desculpem, mas também uma deformação do professor de constitucional. Vocês sabem que a democracia tem graus. Podemos fazer uma graduação da democracia. E isto, tanto Robert Dahl faz, como outros autores também fazem, e falam em qualidade, graus de qualidade democrática. Ora, falar em reforma política é falar efetivamente em aprimorar o grau de qualidade democrática. Fora disto, é inútil. Vejamos agora essas últimas propostas de reforma. Voto distrital. Extremamente perigoso. E o Brasil já conviveu muito com o voto distrital. Tanto distrital misto quanto distritão. Lista fechada. Lista fechada fortalece os partidos e tira a liberdade do eleitor. O meu eleitor, o eleitor brasileiro, o eleitor gosta de votar em candidato. Mas o comportamento do eleitor diante da lista fechada tem que mudar. O comportamento eleitoral muda, porque o eleitor passa a ter que votar no partido e não mais no candidato. Que mais podemos falar? Bom, acho que nós chegamos no ponto principal. É o voto distrital, as coligações, o fim das coligações. Mas por que o fim das coligações? Porque, veja, se alguma medida reformulatória se sagrar vitoriosa, essa com certeza será o financiamento público. Por quê? Há 4 bilhões em jogo. Há 4 bilhões a ser distribuído para os partidos políticos. O fim das coligações reduz o número de partidos. Falar em fim de coligação político-partidária significa reduzir imediatamente o número de partidos políticos. Ou seja, os 4 bilhões serão repartidos entre menos partidos, um número menor de partidos. Falar em reforma política é extremamente perigoso. É um assunto de elevadíssima periculosidade. Por quê? Por que este risco à vista? Em primeiro lugar, porque é muito difícil para o establishment, para aquele que foi eleito dentro de um determinado mecanismo, mudar o mecanismo que o ajudou a se sagrar vencedor e a sentar na cadeira parlamentar. É muito difícil. Mas, se for para mudar, vai alterar apenas e tão somente aquilo que lhe for de interesse. Reforma política, até agora, pelo menos no período democrático, e eu tenho considerado como um tema que integra a mitologia político-partidária. E estou dando graças a Deus. Eu vou aproveitar para distribuir agora o livro. Eu agradeço a atenção de todos. Agradeço aqui a atenção do próximo homenageado, nosso ministro Henrique Neves, a quem eu muito admiro.
e que eu tenho acompanhado, inclusive, através de admiradores, que lhe são admiradores inconfundíveis do senhor e todo, mas eu gostaria de fazer agora a distribuição dos livros e gostaria, por mais uma vez, de agradecer a atenção de todos e dizer que mais esclarecimentos só lendo o livro e o resultado da pesquisa que foi feita. Chamo a atenção acadêmica, pesquisa acadêmica e não política. Muito obrigada a todos, muito obrigada.